Como faturar na bolsa sem precisar entender de balanço de empresa? Neste vídeo vamos compartilhar a ideia de como você pode faturar muito na bolsa de valores entendendo como funcionam os ciclos de mercado. Esse mecanismo pode proporcionar ótimos retornos em seus investimentos, dispensando a necessidade de possuir profundo conhecimento fundamentalista ou fluxo de caixa de cada empresa. Apenas sabendo o momento certo de entrar ou sair de um ativo. Faturar na bolsa de valores é um objetivo que muitos investidores têm, e entender os ciclos de mercado pode ser a chave para alcançar esse objetivo. O mercado financeiro é dinâmico e passa por diversas fases, que podem ser agrupadas em ciclos econômicos mais amplos. Esses ciclos, que incluem períodos de expansão e contração, afetam diretamente o desempenho das ações e outras classes de ativos. Compreender esses movimentos pode permitir que você maximize seus retornos, mesmo sem um conhecimento profundo sobre cada empresa individual. Os ciclos de mercado geralmente podem ser divididos em 4 fases: recuperação, expansão, desaceleração e recessão. Cada fase possui características distintas que influenciam os preços das ações e a confiança dos investidores. Recuperação. Após uma recessão, o mercado começa a mostrar sinais de recuperação. Os investidores começam a retornar, buscando oportunidades em ativos que foram subvalorizados durante a crise. Neste momento, é importante identificar ações que têm potencial de recuperação, pois elas tendem a oferecer retornos significativos à medida que a economia se fortalece. Expansão. Esta fase é caracterizada pelo crescimento econômico, aumento do consumo e lucros crescentes das empresas. As ações costumam ter um desempenho positivo, e é o momento ideal para entrar em ativos que estão crescendo rapidamente. Aqui, a confiança dos investidores está alta, e as empresas tendem a ser bem avaliadas pelo mercado. Desaceleração. À medida que o crescimento começa a desacelerar, os investidores podem começar a sentir apreensão. As ações que eram altamente valorizadas podem começar a sofrer correção. Neste momento, é crucial ter uma estratégia de saída em mente e diversificar sua carteira para minimizar riscos. Investimentos em setores defensivos, como saúde e consumo básico, podem oferecer proteção nesse período. Recessão. Durante uma recessão, a confiança dos investidores cai e os preços das ações caem drasticamente. No entanto, este é também um momento de oportunidades para aqueles que conseguem identificar ativos subvalorizados. A entrada em ações de empresas sólidas e bem estabelecidas, que têm um histórico de recuperação, pode resultar em ganhos significativos quando o ciclo de mercado eventualmente se inverter. Para tirar proveito dessas fases, é essencial acompanhar indicadores econômicos, como taxa de juros, inflação e desemprego. Estes fatores podem ajudar a prever em que fase do ciclo o mercado se encontra. Howard Marks, um renomado investidor e cofundador da Oaktree Capital Management, oferece uma visão perspicaz sobre os ciclos de mercado em seu livro. Ele destaca que esses ciclos são compostos por uma sequência de eventos que se interconectam e se influenciam mutuamente, refletindo a dinâmica do comportamento dos investidores e das condições econômicas. A metáfora da linha ascendente com pontos médios ilustra bem a natureza cíclica dos mercados. Em períodos de otimismo, os preços tendem a subir além do que os fundamentos justificam, criando um ambiente de euforia. No entanto, essa ascensão não é sustentável indefinidamente. À medida que os investidores começam a ajustar suas expectativas e os fundamentos começam a se mostrar, o mercado pode corrigir, levando a uma fase de pessimismo. As fases de um ciclo de mercado são: recuperação a partir de um ponto extremo inferior, ascensão acima do ponto médio, alcance do ponto máximo da fase, correção descendente.
Continuação descendente abaixo do ponto médio. Alcance do ponto extremo inferior da fase. Nova recuperação. Nesse mesmo sentido, em 2018, Bruno Perini fez um vídeo em seu canal falando sobre os ciclos de mercado. O texto foi disponibilizado aos seus inscritos na descrição do vídeo, que diz basicamente o seguinte: fase do pessimismo, o dólar dispara, a inflação está alta, a fuga de capital estrangeiro e convulsão social. As pessoas estão nas ruas em manifestações e a bolsa não para de cair. É nessa fase que os investidores estão alocando disciplinadamente uma parte do seu dinheiro no mercado acionário. Os leigos não querem nem olhar para a bolsa de valores, preferem esperar as coisas melhorarem. Fase do ceticismo, a pior parte da crise ficou para trás, já há melhoras tímidas na situação do país para quem está atento aos indicadores econômicos. No entanto, as pessoas ainda estão céticas e descrentes com o destino da nação. Os investidores inteligentes estão aproveitando para aumentar posições nas eventuais quedas do mercado. Fase do otimismo, o país volta a crescer, o desemprego diminui nitidamente e a recuperação plena da confiança internacional. A entrada de capital estrangeiro leva o dólar para baixo e faz a bolsa bater novos recordes. A imprensa especializada começa a fazer reportagens com os novos milionários da bolsa. Várias empresas que haviam se preparado para a volta do crescimento têm resultados expressivos. Nessa fase os investidores já estão colhendo grandes lucros e apenas mantêm algumas de suas posições. Porém já começam a alocar seus ganhos em ativos fora da bolsa, para evitar o excesso de concentração. Os leigos abrem conta na corretora e começam a comprar ações, mas preferem dar mais foco ao day trade, porque querem ficar ricos rápido. Nessa fase as ações já custam mais que o dobro da época do pessimismo. Fase da euforia, e o Brasil novamente é o país do futuro, a economia está a pleno emprego, as vendas do varejo batem recordes, o setor de construção civil não para de vender apartamentos na planta. Os leigos mais afoitos pegam dinheiro emprestado para começar a investir. Especialistas falam sobre o perigo de uma bolha, outros especialistas falam que não há risco, porque o dessa vez é diferente, ou provavelmente essa é a frase mais dita antes de uma crise. Os investidores estão diminuindo posições embolsando retornos de 5 a 10 vezes o capital investido, sem contar dividendos. Eles não zeram sua alocação em bolsa porque compreendem que é impossível prever o fim do ciclo. O leigo vê que melhor que fazer day trade num mercado que não para de subir é ficar comprado e finalmente se transforma num investidor de longo prazo. Fase fim da euforia, estouro da bolha, a tomada excessiva de riscos causa uma crise e, após chegar a preços exorbitantes, o mercado começa a cair com força, fruto de algum acontecimento imprevisível, um cisne negro. Os leigos seguram as posições no começo, porque se transformaram em investidores de longo prazo, mas acabam vendendo após quedas de mais de 50% nos preços. Ninguém mais quer investir em bolsa. Muita gente quebra e diz que ações e cassinos são a mesma coisa. Nesse ponto o efeito manada que fez todo mundo vender vai levando a bolsa a patamares extremamente baixos, o que atrai a atenção dos investidores que vão se posicionando novamente para aguardar o início de um novo ciclo. Tanto Bruno Perini quanto Howard Marks descrevem os ciclos de mercado como uma trajetória bem definida, que vai de baixo para cima e de cima para baixo, sem pular etapas. Entendido esse conceito, agora chegamos no momento de como podemos faturar na bolsa de valores se beneficiando desses ciclos. Vamos estabelecer na prática de como o investidor deve seguir. Primeiramente deverá abrir ou fechar uma posição em um ativo de acordo com a próxima etapa do ciclo. Mas como saber qual a próxima etapa do ciclo? Ninguém consegue prever o futuro, sabendo disso,
Marques enfatiza que entender esses ciclos é fundamental para os investidores. Reconhecer onde estamos dentro do ciclo agora pode fornecer insights valiosos para a tomada de decisões e identificar qual etapa está por vir. O conhecimento de que os mercados não se movem em linha reta, mas sim em oscilações em torno de um ponto médio, permite que os investidores adotem uma perspectiva de longo prazo e evitem reações emocionais a flutuações de curto prazo. Além disso, a capacidade de identificar momentos de oportunidade durante as fases de baixa e de desconfiança pode ser crucial para o sucesso no investimento. A sabedoria de Marques reside em sua habilidade de reconhecer que, apesar das incertezas inerentes aos ciclos, uma abordagem disciplinada e fundamentada pode levar a melhores resultados no longo prazo. Suponha que estamos em uma fase de recuperação após uma recessão. Neste estágio, os investidores começam a ter mais confiança na economia, e os setores cíclicos, como consumo discricionário, tecnologia e industrial, tendem a se beneficiar. Dessa forma, o investidor deverá 1. Identificar as ações que estão associadas a esses setores cíclicos. Por exemplo, o consumo discricionário, empresas de varejo, como lojas de roupas ou eletrônicos, que tendem a ter um aumento nas vendas à medida que a confiança do consumidor cresce. 2. Monitorar a economia. Enquanto você mantém seu investimento, é fundamental monitorar indicadores econômicos, como taxa de juros, de desemprego, PIB, e índices de confiança do consumidor. Se esses indicadores continuarem a melhorar, suas ações provavelmente também se valorizarão. 3. Saída da posição. À medida que você observa a economia entrar na fase de pico, onde o crescimento começa a estabilizar, você deve considerar a venda de suas ações. Nesse ponto, muitos investidores começam a se preocupar com uma possível desaceleração e a volatilidade pode aumentar. 4. Reinvestimento em setores defensivos. Depois de realizar os lucros, considere reinvestir em setores defensivos, como saúde, utilidades ou bens de consumo básico, energia, telefonia, que tendem a ser menos afetados durante uma contração econômica. É interessante considerar aqui um exemplo prático de quem dominava esses ciclos de mercado. Vou lhe contar brevemente uma história atribuída a Joe Kennedy. Em 1929, meses antes da crise, numa manhã ensolarada em Nova York, e a cidade vibrava com a energia de um mercado em ascensão. Joe Kennedy, um investidor astuto e pai de uma prole ilustre, passeava pelas ruas, observando o frenesi que cercava a bolsa de valores. As pessoas pareciam mais animadas do que nunca, por rumores de lucros recordes e ações disparando em alta ecoavam pelos cafés e ruas. Enquanto caminhava, Joe se deparou com um jovem engraxate, que trabalhava diligentemente na calçada, polindo os sapatos dos passantes. O garoto, com um sorriso cheio de esperança, começou a conversar com Joe, falando sobre sua vida e seus sonhos. Ele mencionou, em tom de euforia, como estava juntando dinheiro para investir em ações. Todo mundo está indo bem. Dizem que a bolsa nunca vai parar de subir, exclamou o engraxate, com os olhos brilhando de entusiasmo. Joe, que já havia visto ciclos semelhantes em sua carreira, sentiu um frio na espinha. Ele lembrou das lições aprendidas ao longo dos anos. Para ele, a euforia do jovem refletia um sentimento coletivo, que podia ser perigoso. As experiências do passado ensinavam que os mercados muitas vezes eram movidos por emoções, e não por fundamentos sólidos. Você sabe, meu jovem amigo, começou Joe, com a voz calma e ponderada, os mercados têm uma maneira estranha de se comportar. Quando todos estão otimistas e acreditam que os preços das ações nunca vão cair, esse pode ser um sinal de que uma correção está a caminho. Ele explicou que a euforia não durava para sempre e que a realidade econômica não podia ser ignorada.
O engraxate escutou atentamente, enquanto Joe compartilhava histórias de investidores que perderam fortunas porque se deixaram levar pela maré da euforia. Ele falou sobre como ciclos de crescimento muitas vezes seguiam quedas abruptas, e que a prudência, mesmo em tempos de prosperidade, era a melhor estratégia. No dia seguinte Joe fechou a maioria de suas posições, e ao ser indagado pelos analistas de mercado, respondeu o seguinte: quando um engraxate começa a dar dicas de investimento, é hora de vender. Depois de tudo que lhe falamos sobre os ciclos de mercado, nos diga, você concorda com esse conceito? Adicionaria alguma coisa nele para potencializar seus retornos? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe o seu comentário. Curta o vídeo. Faça ótimos investimentos. Um grande abraço.